A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos aí começar em Apocalipse capítulo 12. Que maravilha! Último vídeo do ano. Nossa, 31/12/2021. Tá? Chora não, no ano que vem tem mais, se Deus quiser. Olha só, Apocalipse capítulo 12, cara, é um texto magnífico. Ele é um mix de conflitos. Nós vamos aqui localizar pelo menos 4 conflitos aqui de Satanás com Deus. Olha só, nós vamos ver aqui que tem um título, A Mulher e o Dragão. Nós vamos aqui percebendo aqui algumas peculiaridades, algumas coisas aqui. Vamos trazer uma exposição simples aqui desses relatos aqui, certo? Deixa eu abaixar um pouquinho meu fundo aqui. Show. Olha só, vamos lá, versículo 1 de Apocalipse capítulo 12, eu estou em versão NTLH, deixa eu levantar um pouco mais aqui. Vai dizer assim, do versículo 1 ao 5, nós vamos aqui perceber aqui um conflito entre Satanás e Cristo, certo? Acerca do nascimento. Olha só, versículo 1 ao 5. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher, o seu vestido era o sol, debaixo dos seus pés estava a lua, e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu outro sinal, era um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e a jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. Olha, esse texto é magnífico, cara. Esse texto é lindo. Olha só, o que isso quer dizer? Quando ele fala da mulher, ele está falando da nação de Israel. Essa mulher tinha uma diadema, uma tiara, né, usava uma coroa com 12 estrelas. Essas 12 estrelas representam a nação de Israel, né, as 12 tribos. Porque o Messias, ele nasceria dessa nação, né? Nós vemos aí lá em Gênesis 3, se não me engano 15, que nascerá uma semente, né, da mulher que pisará, ferá a cabeça da serpente. Então, enfim, essa mulher que nós estamos vendo aqui, esse contexto, ele está se referindo a Israel, a uma nação que Deus separou, a uma nação da onde Deus queria tirar, né, queria trazer o Messias, queria trazer Jesus, e ele trouxe Jesus ao mundo. E aqui ele traz uma representação de Satanás, do inimigo dessa mulher, do inimigo dessa criança, né? Que é Cristo, o Cristo encarnado, o Cristo revelado. Quando nós estamos vendo isso aqui, nós podemos perceber o que? Nós vamos ver a queda de Satanás com os seus anjos, com os seus demônios. E aqui nós vamos perceber o primeiro conflito de Cristo, do seu nascimento, né? Ou seja, o conflito aí contra a obra da redenção, certo? Então aqui você vai ver aqui que do versículo 1 ao 2 falará da mulher, que ela está grávida, ou seja, que a nação de Israel, ela representa essa mulher grávida, a qual Deus gerou através dessa nação o Redentor do mundo, certo? E aonde aqui ele fala que apareceu aqui outro sinal, um enorme dragão vermelho, né? Com 7 cabeças e 10 chifres. Esses 7 cabeças e 10 chifres, ele faz a representação do anticristo dentro da grande tribulação, certo? Ou seja, as nações que se aliam a ele, os seus poderes ali, os seus demônios, os seus algozes, ou todos aqueles que estão no seu controle ali, né? Desde a criação e desde a sua queda, que estão tentando acabar com o plano, né? Tentando acabar com a humanidade, certo? Então até o versículo 5, aí ele fala, olha só, que ele jogou sobre a terra, depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança, tentando tragar Cristo, né? A gente vê lá, ó, a gente pode levar isso lá na tentação de Jesus. Mateus capítulo 4,
e, se eu não me engano, Lucas capítulo 4 também, né? Fala da tentação de Jesus Cristo, né? Onde ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, a fim o diabo estava tentando tragar Jesus, né? Justamente essa passagem aqui, né, que nós estamos falando, né? Mas Cristo, ele venceu. Cristo, ele não somente venceu a tentação, mas venceu com a morte na cruz, e Deus o exaltou soberanamente. Filipenses 2. Então olha só, isso é magnífico, magnífico, magnífico. Aí ele fala, então a mulher deu à luz a um filho, Jesus nasceu. A gente vê lá em Mateus capítulo 2, o nascimento de Jesus. Aí ele fala que governará todas as nações com uma barra de ferro. Se você vê lá em Apocalipse, uma das igrejas, ele prometeu isso. Se você ser fiel a mim, você governará as nações com um cetro de ferro, com a barra de ferro. Olha só, quem tem a barra de ferro? Cristo, né? Esse Cristo ressurreto, ele venceu, certo? Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono, ou seja, Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Ele está falando dessa passagem, certo? Então nós, até o versículo 5, nós trazemos esse entendimento. Cara, Apocalipse 12 é magnífico, tá? É top. Vamos lá, versículo 6. Aqui você vai ver o conflito de Satanás com os fiéis em Israel. Versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias, que corresponde a 42 meses. Nós falamos isso no capítulo anterior, capítulo 11. Lembra das testemunhas? Das duas testemunhas? Elas pregaram o quê? 1260 dias. Aí aqui essa mulher, ela vai ser levada para um deserto. Ele já está remetindo para a grande tribulação, certo? Aqui ele está trazendo para a grande tribulação. Deixa eu baixar um pouquinho mais esse fundo aqui. Isso. Então ele está remetindo para a grande tribulação. Então essa mulher aqui é a representação de Israel, certo? Da igreja, de Israel, na verdade, não da igreja, de Israel. Então aqui ele está remetindo a figura de Israel indo para esse deserto, indo passar a dificuldade, o período difícil. Lá em Mateus 24, Jesus ele fala acerca disso, desse período complicado que seria. Então olha só, 1260 dias, correspondentes a 42 meses, correspondentes a 3 anos e meio, né? Que é a verdadeira 3 anos e meio de suposta paz e 3 anos e meio de guerra. 3 anos e meio de um manifestado anticristo contra aqueles que são fiéis a Deus. Então aqui ele está falando da perseguição e da opressão do anticristo contra os fiéis a Deus, aqueles israelitas que se mantêm fiéis. Não somente os israelitas, mas logicamente a todos aqueles que vão professar a fé em Cristo Jesus e manter o seu testemunho em Cristo. Olha só, vamos lá, versículo 7. Depois houve guerra no céu. Aí ele vai voltar lá no passado, né? Lá quando Satanás caiu. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. Olha só, o enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Eu quero explicar uma coisa aqui, gostaria muito da sua atenção. Nós temos aqui 3 camadas, eu preciso explicar 3 camadas a você aqui. Primeiro, Satanás ele estava no céu, ele estava, né? Ele era um querubim ungido. Ele foi expulso do céu, certo? Hoje, atualmente, ele age nas regiões celestiais. Paulo diz, nossa luta não é contra a carne, Efésios 6, 10 em diante. Nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas contra as potestades, hostes infernais, nas regiões celestiais.
estão ali nas regiões celestiais atuando, certo? Certo? Foi expulso do céu. Então ele não tem, agora ele tem mais 2 lugares. O primeiro lugar que ele está agora, regiões celestiais. Ele será expulso das regiões celestiais. Ele será expulso das regiões celestiais e sobrará somente a terra, certo? Sobrará somente a terra, certo? Então ele virá para a terra. Aí ele se manifestará como o anticristo, tá certo? É disso que nós estamos falando. Então, atualmente, nesse período da graça, ele fica ali nas regiões celestiais. Se a gente for analisar Daniel, você vê lá que o Gabriel ele tenta entregar uma mensagem a Daniel, mas ali tem um príncipe da Pérsia, não deixou. Miguel teve que descer guerrear nas regiões celestiais, certo? Mas quando vier a grande tribulação, quando vier a ira de Deus, será expulso também da região celestial. Por quê? Porque naquela região atuarão os anjos de Deus que vão trazer os flagelos sobre a terra. Então eles só terão a terra. Quando esse momento chegar de somente ter a terra para o anticristo e seus demônios atuarem, para Satanás e seus demônios atuarem, eles perceberão que é a hora do fim. Então eles terão pouco tempo para intentar, para conseguir cada vez mais levar a raça humana à perdição, certo? Então é disso aqui que esse texto ele está falando. Ele fala daquela briga do céu, ele começa lá no céu, joga para as regiões celestiais, até chegar nesse período que nós estamos aqui da grande tribulação, dentro de Apocalipse 12. Amém, meus irmãos? É magnífico, cara, Apocalipse é lindo. Olha só, vamos lá. Então aqui ele está falando do conflito de Satanás com o céu, é o terceiro conflito. Falamos do conflito, Satanás com Cristo, do seu nascimento, Satanás com os fiéis de Israel dentro da grande tribulação e Satanás com o céu, certo? E, vamos lá. E o último conflito aqui, Satanás com os crentes, com a igreja. Aqueles que são a igreja dentro da grande tribulação. Versículo 10 até o versículo 17, né, desse 10 até o final aqui, vai falar sobre esse conflito. Olha só, vamos lá. Versículo 10. Então ouvi uma voz forte no céu. Vamos lá. Que dizia, agora chegou a salvação de Deus. Opa, agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Sabe do que ele está falando? Ele está transmitindo o milênio. Ele está fazendo alusão da iminência, da velocidade que o milênio, que o reino milenar de Cristo está vindo. Ele está falando disso. Agora ele diz assim, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Ou seja, foi jogado fora das regiões celestiais. Iniciou a grande tribulação, iniciou o processo agora se conta-se no relógio de Deus, passo a passo para que Cristo venha e reina e derrote de uma vez por todas o acusador. Que magnífico. Versículo 11. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Ou seja, quero aqui apresentar Romanos 16, 20. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Certo? Então é disso aqui que ele está falando. A mensagem de Cristo, ela é poderosa para aniquilar todo e qualquer mal intentado pelo inimigo. É disso aqui que ele está falando. A palavra de Deus está falando. Olha só, versículo 12. Portanto, ó céu, e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Alegrem-se. A mensagem do Apocalipse, alegrem-se, crente. Alegrem-se, meus queridos. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Olha o que eu acabei de explicar para vocês aqui. E ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Versículo 12. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Foi expulso do céu.
Atualmente, nesse momento que nós vivemos, a dispensação da graça, ele está nas regiões celestiais. Quando o arrebatamento acontecer, que a igreja subirá com Cristo, os fiéis subirão com Cristo, ele será lançado com os seus demônios para a terra. E Deus entregará a terra para o anticristo por um período de tempo. Certo? Olha isso. Presta atenção, é disso que esse texto está falando. Versículo 13. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino, ou seja, Israel, né? Tanto que a gente vai ver lá na Batalha do Armagedon mais para frente, Apocalipse 19, que você vai ver que o anticristo e as nações que vão estar com ele vão cercar a nação de Israel para quê? Para destruí-la. E aí virá Cristo e derrotará eles. É por isso que ele começou a perseguir a nação de Israel, aquela nação que trouxe o Redentor, aqueles que são fiéis. Nós vimos isso aqui no capítulo 11, capítulo 10, nós vimos aí Daniel 9:27 sobre o sacrilégio, a profanação do templo. Quem fará isso? O anticristo, a besta, né? Então olha só, porém a mulher recebeu as duas asas de uma grande águia, para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, que é nada mais do que nada menos do que nós lemos aqui, 1260 dias, tá? Livre do ataque do dragão. Você sabe que asa de águia é essa? Ele está falando da sabedoria de Deus. Ele está falando da palavra de Deus. O próprio Deus, através da sua palavra, ele vai manter, ele vai sustentar a fé do povo de Deus que resolveu acreditar e não renunciar à sua fé em Cristo Jesus. Olha só, continuando, versículo 15. Então o dragão lançou água da sua boca como se fosse um rio, atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Ou seja, ele vai intentar inúmeras formas, inúmeras estratégias para tentar arrastar, matar, liquidar esse povo. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. Ou seja, o lugar para onde esses fiéis irão e estarão serão o refúgio dessas pessoas. O próprio Deus, ele preparará a sua fortaleza para manter os seus fiéis intactos aos ataques do inimigo. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Então, esse combater que é justamente ele já remetindo para a batalha do Armagedon, né, onde ele vai reunir aí líderes mundiais para poder, né, atacar Israel, liquidar Israel, tentar acabar com Israel, porque o inimigo ele tem raiva, porque foi através dessa nação que veio o Redentor, que veio aquele que destruirá, acabará com ele, certo? E aí o versículo 18, e o dragão ficou de pé na praia, observando. Esse de pé na praia, na verdade, é aonde ele vai se posicionar, porque Satanás vai começar a se posicionar cada vez mais feroz, cada vez mais ardente, por querer destruir Israel, que ele vai começar a chamar os reforços. Então o próximo capítulo vai falar dos monstros, ele vai falar do Leviatã, né? Um demônio, então, que vai se emergir do mar. Então ele vai começar a trazer os reforços para que ele possa liquidar os fiéis em Cristo Jesus, principalmente os israelitas, os descendentes, aqueles que restaram, os remanescentes de Deus. Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida. Apocalipse capítulo 12, magnífico. Deus abençoe seu lar poderosamente.